Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e no episódio de hoje vamos falar sobre viajar para além dos limites da Terra e sobre o futuro no espaço. Para essa conversa mais do que especial, eu recebo a doutora Rosali Lopes, vice-diretora de Ciências Planetárias do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Seja muito bem-vinda, doutora Rosali. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Doutora, antes da gente começar a conversa sobre espaço, eu gosto de fazer uma pergunta para todos os convidados que passam aqui pela Inova Social, que é: qual que é a sua trajetória até aqui? Então eu queria saber quem que é a Rosali. Eu sei que ela é carioca, mas eu queria saber um pouquinho mais. Certo. Eu sou carioca e eu cresci com o programa Apollo, a corrida à Lua, a conquista do espaço, e eu fiquei fascinada sobre isso, sobre Lua, sobre planetas. Eu queria ser astronauta, mas eu comecei a ver, ainda muito pequena, que eu, sendo brasileira, muito míope, mulher, ia ser difícil. Então eu resolvi estudar astronomia e eu pensei: bem, eu vou participar do programa espacial, mas de uma maneira diferente, sem precisar ir lá pessoalmente. É claro que eu ainda gostaria de ir, mas ainda não teve oportunidade. Então foi daí que surgiu o interesse, foi por causa do programa Apollo. E o pessoal achava muito engraçado que essa menina, carioca, queria ser astrônoma. Ah, Minha mãe ficou preocupada, porque ela pensou: como é que você vai arranjar emprego com uma coisa assim? Mas eu persisti muito e a minha mãe também me ajudou, meu pai sempre disse: "Você tem que seguir seus sonhos", e a minha mãe, muito prática, me fez aprender inglês desde pequena. Então, e depois me apoiou muito quando eu fui estudar na Inglaterra, em Londres, e depois de passar um tempo estudando na Inglaterra, o bachelor's e o PhD, eu fui para os Estados Unidos fazer um postdoc. Então aí foi a minha trajetória, mas foi essa paixão pelo espaço que veio desde, não me lembro, 5, 6 anos de idade. Legal. Doutora, para a gente começar a falar um pouquinho sobre espaço, claro que toda essa trajetória que a senhora contou agora passa por isso, né? Missão Apollo, todo esse sonho, é muito legal e até um certo ponto triste, porque a gente sabe que existe esse desafio. A senhora citou aí ser mulher, né? A gente sabe que nós estamos em 2025 e isso ainda existe, esses desafios. Depois, se a gente tiver um tempinho a mais na nossa conversa aqui, eu queria falar um pouquinho sobre isso, mas vamos falar um pouquinho sobre espaço. A senhora participou da missão Cassini, né? E eu queria que a senhora explicasse por que Titã chama tanto a atenção dos cientistas. O que a missão Cassini conseguiu revelar de mais surpreendente quando esteve por lá? Bem, a Cassini foi uma missão longa, com muitos cientistas, uma colaboração entre a NASA dos Estados Unidos e a Agência Espacial Europeia. Uma nave muito grande, assim, do tamanho de um ônibus de 2 andares, com muitos instrumentos. E uma das coisas que a Cassini revelou foi a superfície de Titã, porque nós já sabíamos que Titã era uma lua de Saturno, a maior lua de Saturno, uma lua que era praticamente um planeta. Titã é mais ou menos do tamanho do planeta Mercúrio. Então, se não estivesse em órbita ao redor de Saturno, Titã seria um planeta. E Titã tem uma atmosfera muito espessa, um, nós já sabíamos disso. Mas a missão que passou pelo aquele sistema de Saturno nos anos 80, a Voyager,
não conseguiu ver a superfície de Titã, por causa dessa atmosfera muito espessa. Ela viu, assim, uma lua cor de laranja. E sabíamos que tinha muito material orgânico, quer dizer, à base de carbono nessa lua. Então o pessoal estava especulando que talvez nessa lua pudesse, existir algum tipo de vida, porque, material orgânico é uma das coisas que você precisa, para a vida como a gente conhece se formar. A missão Cassini, mostrou a superfície de Titã e mostrou muitas coisas sobre Titã, inclusive que embaixo de uma crosta de gelo, em Titã, existe um oceano de água líquida. E o nosso trabalho também mostrou que, tem, geologia na lua Titã, tem umas formações geológicas que nós achamos que são vulcões, mas vulcões de Titã são diferentes dos vulcões da Terra, porque vulcões da Terra, o que sai é rocha derretida, é lava. Como Titã tem no interior de Titã tem esse oceano, essa camada de água líquida, então o que sai pela superfície é água, com alguns outros componentes, então, nós achamos que metano, mas, talvez amônia, mas é o que nós chamamos de criovulcanismo, porque é um vulcanismo frio. Mas se você tem água, debaixo da superfície, se você tem calor e se você tem material orgânico, esses são 3 dos ingredientes principais que você precisa para a vida se formar. Então, o que é muito, curioso sobre Titã é que a vida pode ter se formado lá. Mas a Cassini não era uma missão equipada para procurar a vida, mas nós achamos só as condições que, podiam, ah, podiam dar início à vida. E outra coisa curiosa, eu estudo geologia dos planetas, e para mim isso é muito curioso, é que, Titã parece, assim, como se fosse a Terra, porque Titã tem montanhas, vulcões, tem oceanos e lagos de líquido na superfície, mas esse líquido não é água, porque Titã é tão frio que a água se tornaria gelo. Mas esses oceanos e lagos são de metano e etano. Metano e etano na Terra são gases, mas em Titã, porque é muito frio, eles são líquidos. E tem dunas, como se fossem desertos na Terra com dunas, mas as dunas não são de areia como na Terra, são de um material orgânico. Então é muito curioso que um lugar muito distante da Terra, possa ter uma geologia assim, parecida com a da Terra. Doutora, a senhora falou uma coisa interessante que eu acho que muita gente se pergunta, né? Sobre esse rio de gelo, né? Eu assisti uma apresentação que a senhora fez, a gente conversava aqui no início do podcast, antes da gente começar a gravar. A senhora citou que esse gelo ele é tão frio, ele chega a um ponto que ele quase vira uma rocha, né? É, é. E eu acho que muita gente se pergunta: por que vocês não chegaram lá, não desceram, não perfuraram aquelas plumas, né? Essas crostas de gelo. Então, qual que é o grande desafio disso? Bem, nós descemos em Titã, mandamos uma sonda feita pela Agência Espacial Europeia, que tirou imagens, fotos da superfície, e aí que nós vimos que tinha umas rochas feitas de gelo, porque o gelo é tão duro que ele se comporta como uma rocha. Mas, essas rochas eram arredondadas, e onde você acha rochas arredondadas é onde elas, são levadas por um rio, e tem uma erosão que faz elas ficarem arredondadas, são pedras de rio, né, mas, em Titã elas são de gelo. Aí, mas os rios em Titã, o que que pode ser líquido em Titã é o metano,
a combinação de metano e etano. Então, foi uma coisa muito curiosa. Titã tem rios, de metano, tem chuva, então parece muito com a Terra. E a razão que nós não mandamos uma sonda para perfurar é porque isso é muito difícil e nós já conseguimos, perfurar, assim, coisas de dezenas de centímetros ou centímetros, em Marte, mas, você tem que pensar na experiência. Primeiro é aquela primeira exploração que nós fizemos de Titã, aí depois pensar, o que que a gente vai procurar, o que que nós vamos fazer. E, perfurar toda a crosta de gelo para chegar no oceano, é questão de nós não sabemos exatamente a espessura dessa crosta de gelo, mas coisa de 80 quilômetros, então não seria fácil. Doutora, antes da gente continuar, acho que vale a gente dizer um ponto, porque acho que é quase uma questão filosófica. A gente sempre olhou para o espaço e sempre se perguntou muito se estamos sozinhos, em vida. E a gente falou agora há pouco sobre a possibilidade de vida, né? Por que eu estou trazendo essa questão? Eu sei que até por acaso nessa palestra que a senhora deu na Academia Brasileira de Ciências, teve uma pessoa que perguntou sobre vida e a senhora até comentou, não é tão a meu campo de especialização, né? Mas eu acho que para quem está nos ouvindo, vale a gente explicar um pouquinho o que é esse conceito de vida. A gente não está esperando encontrar alienzinhos pequenininhos ou grandes. O que seria isso, né? Acho que para quem está acostumado um pouco com essa composição que a senhora comentou aqui no início da conversa, né? De ter ali os rios, os vulcões, essa sopinha primordial, né? Então a gente espera a vida como? Bem, nós não sabemos exatamente como a vida se formou. Até ainda como se formou na Terra tem debates, mas, como eu disse, o que nós achamos para vida que nós podemos reconhecer como nosso tipo de vida, precisa água, calor, material, orgânico. Calor pode ser, assim, energia, o que os vulcões têm um papel nisso. Então, você já deve ter ouvido falar da vida no fundo do mar, na terra, que, nós achamos que a vida começou no fundo do mar, nessas, chaminés onde, material, sai, por essas, chaminés, escuras que põem, assim, materiais que parecem fumaça no fundo do mar. Mas, o que é vida? Bem, tem muitas definições de vida, mas, é um organismo que possa se replicar. E o que nós estamos procurando em outros planetas, por exemplo, nós queremos trazer, rochas de Marte para serem analisadas em laboratório na Terra. O que nós estamos procurando é, assim, a vida de forma de bactérias, de vírus, vida primitiva, não alienígenas. Aham. Ah, e, seria uma das maiores descobertas, da nossa história se encontrarmos algum tipo de vida em algum outro planeta. Doutora, falando um pouco mais de pé no chão agora, a senhora possui uma larga escala no seu campo de estudo e também em missões espaciais. Quando a gente fala em corrida espacial 2.0, muita gente pensa nos investimentos dessas missões. Isso é uma coisa que acontece hoje, que aconteceu no passado. A senhora citou as missões Apollo, na época, talvez para os brasileiros isso não seja uma coisa tão normal, mas para quem estuda um pouquinho mais entende qual foram as discussões políticas da época, né, relacionados a
o investimento dessas missões, né? Então, missões como a Cassini possuem aí um investimento com cifras milionárias, né? E muita gente se pergunta qual que é o real impacto social dessas missões, né? Eu queria escutar da senhora como que a senhora enxerga os benefícios de retornos para a sociedade quando a gente fala em exploração espacial. Bem, primeiro eu quero dizer que o dinheiro que foi gasto no programa Apollo é muito, muito mais, foi muito mais do que nós gastamos agora. Aquilo foi, uma coisa incrível, porque a motivação foi política realmente, era a corrida à Lua. Quem estava mais avançado em tecnologia, os Estados Unidos ou a Rússia. Então, o investimento foi muito alto. Hoje o investimento é muito menor comparado com as missões Apollo. Mas, a exploração no espaço nos traz muito conhecimento que, é relevante à Terra. Também investimentos em tecnologia, que muitas coisas, como por exemplo o telefone celular, foi desenvolvido pelo programa espacial, muita coisa que se fazemos em miniatura agora é porque quanto maior o que você coloca numa nave, mais caro vai ser. Então, porque a massa, que você coloca numa nave é proporcional ao custo. Então, muito investimento em instrumentos, os instrumentos ficarem menores e menores e a tecnologia e, também a inspiração, porque a gente não pode esquecer disso. Eu, lembro que uma vez eu estava ah, num café, conversando com um colega e nós estávamos falando: mas sempre, todo mundo, reclama das verbas serem muito pequenas para poder para a gente poder fazer o nosso trabalho. E nós estávamos lamentando o fato do programa, de exploração da parte humana da NASA gastar muito mais dinheiro, ter maior orçamento do que o programa robótico. Ah, e nós como cientistas achamos que o programa robótico ah é o que nos traz mais retorno em termos de ciência. E, tinha um homem tomando café do lado da gente, aí ele disse: "Bem, desculpe eu me intrometer na sua conversa, mas isso é fascinante para mim". Aí começamos a conversar, ele disse: "Mas o o programa humano, desde que nós mandamos homens para a Lua e agora homens e mulheres, astronautas para a estação espacial, isso é uma coisa que, dá tanta inspiração, que você não pode colocar um preço nisso". E realmente ele estava certa, porque afinal eu comecei nessa área de ciência por causa daqueles astronautas. E se você, for, batendo papo com pessoas do meu laboratório, muitos começaram assim, queriam ser astronautas, eles, a inspiração deles, em pequenos, a estudar ciência, tecnologia, engenharia, foi o programa espacial, os humanos indo para o espaço. E eu acho que a gente não pode descontar, disso. E é também um investimento no futuro, porque, nós não sabemos se no futuro nós vamos, fazer mineração de materiais em asteroides ou, outros planetas, se vamos estabelecer colônias em outros planetas, ainda pode estar muito distante, mas é uma questão do futuro também. E afinal, eu acho que quando, Cristóvão Colombo, veio para a América, muita gente deve ter dito para os reis: "Por que que vocês estão gastando dinheiro nisso?". É muito legal ver essa parte de inspiração, porque ainda é uma coisa que não é tão tangível para nós que não trabalhamos no setor, como vocês, ou até mesmo que nunca saímos daqui. Em 2013, eu tive a oportunidade de trocar meia dúzia de palavrinhas, eu fiz, na verdade, 2 perguntas só,
pro Buzz Aldrin. Ele esteve no Brasil e eu fazia parte de uma equipe que teve acesso para entrevistar. E eu até brinquei com o Buzz, que eu falei assim: eu poderia ficar fazendo pergunta para você aqui o dia inteiro. Ah, sim. Então é muito engraçado, porque você tem aquela coisa muito, né, aquela inspiração, então é verdade. Só que do ponto de vista prático, os robôs são muito mais práticos, né? Então a gente mandar uma sonda e tudo mais é muito mais prático, né? Os robôs podem, enfrentar condições que os humanos não podem, então o programa é relativamente mais barato. Mas eu queria dizer uma outra coisa que muita gente pensa: "Ah, essa nave custou $1 bilhão", e pensam que, assim, a gente coloca $1 bilhão ali na nave e esse é o custo da nave e manda para o espaço, mas, ah, o que é mandado para o espaço é muito pouco relativamente ao o custo que nós falamos, é o custo dos engenheiros, dos cientistas, dos salários que nós temos aqui. Então o dinheiro fica aqui. E muitas vezes vale a gente dizer que esse investimento não é uma coisa de um ano, né? Então, Não, não, são muitos anos, por isso que custa muito caro. para a gente ainda falar nessa parte de investimento, eu sei que a senhora falou aqui de todo o retorno e tudo mais, mas a gente sabe que o nosso planetinha, nosso pálido ponto azul, como Carl Sagan chamou, né, ainda tem muito problema. A gente tem visto. Nós estamos em 2025, a gente tem muitas guerras ainda. Parece que a gente regrediu ao invés de ter ido para frente, né? Como que a gente equilibra essa discussão de investimentos em exploração espacial com as demandas urgentes que a gente tem aqui no planeta? Como que a gente consegue justificar olhar para uma lua como Titã ao momento que a gente está tendo que discutir aqui urgentemente sobre as mudanças climáticas? Como que a gente faz essa balança? Bem, para começar, uma grande parte do investimento da NASA, do programa espacial, em observações da Terra. Eu não trabalho diretamente com isso, mas, no nosso laboratório eu acho que é por volta de uns 30, 40%. E nós temos muitos satélites fazendo observações, de mudanças climáticas, hã, dos níveis do mar, de ozono, muitas coisas que são diretamente aplicadas à Terra, inclusive para agricultura, para o clima, então, uma boa parte do orçamento é para estudar a Terra, mas, estudando, outros planetas. Por exemplo, hoje em dia muita gente sabe sobre o perigo de um, asteroide se chocar com a Terra. E volta e meia você vê uma notícia assim: "Ah, tem esse asteroide que, talvez vá se chocar, com a Terra daqui a 8 anos", ou, o que seja. Bem, como que nós descobrimos, isso? Nos princípio dos anos 60, o pessoal não falava disso, e o pessoal olhava para a Lua, os astrônomos, e pensavam que as crateras na Lua eram crateras vulcânicas, porque a maioria das crateras da Terra são vulcânicas. Mas aí começaram a descobrir que não, não eram, eram crateras de impacto. Aí viram: "Ah, mas se a Lua, se tanto meteorito e asteroide se chocou com a Lua, eles devem ter se chocado com a Terra também". E o primeiro estudo foi a da cratera do meteoro, no Arizona. E depois disso foram descobertas muitas outras crateras de impacto, inclusive no Brasil. O professor Álvaro Costa, de Campinas, com quem eu colaboro, ele identificou as crateras de impacto no Brasil. Então agora nós sabemos, estamos alertas a
esse perigo, que é um perigo para a humanidade. E temos sistemas de monitoramento de asteroides, de mapear asteroides, e até de planos para, se um asteroide estiver vindo e ter uma possibilidade de chocar com a Terra, como que nós vamos defletir esse asteroide. Então, tem muitas coisas que, você estudando o espaço, aí são tem aplicação direta para, inclusive, a nossa sobrevivência na Terra. E outra coisa, que o efeito estufa, que muita gente hoje sabe disso, foi descoberto em Vênus. Então, muitas das descobertas têm a aplicação direta na Terra. Doutora, pegando essa última fala da senhora do efeito estufa, eu queria fugir aqui um pouquinho da pauta, mas me surgiu uma pergunta. A gente olhando para os vulcões que a gente tem lá, por mais que sejam criovulcões, né, que a senhora explicou aqui, serve muito para a gente entender um pouco os vulcões daqui? Sim, sim, porque, a física dos vulcões, é similar. Não, o vulcanismo é um processo que traz material do interior de um planeta ou uma lua para a superfície. Então, o fato de ser, daquele material ser essa água e gelo, ah, mas a física é similar. Inclusive as formas de lavas de vulcões também são similares. Mas se você só estudasse vulcão na Terra, primeiro você nunca ia imaginar que existiria criovulcões. Outra coisa é que você pensaria que, os vulcões são todos controlados pelo, movimento das placas tectônicas. Não todos, mas a maioria. Mas em outros planetas e luas não existe esse movimento de placas tectônicas. Então, o vulcanismo na lua Io, que eu também estudo, a lua vulcânica de Júpiter, um efeito de marés na crosta por causa da gravidade de Júpiter e a gravidade de outras luas. Também isso ninguém sabia, antes dos anos, o fim dos anos 70. Então, você olhando só para vulcões na Terra, você tem assim o que você tem para estudar é só uma pequena parte, do que existe. Doutora, eu queria voltar ainda num ponto que eu acho que é o ponto mais chato dos cientistas, que é falar de dinheiro. A gente tem visto uma crescente participação do setor privado nessa, vamos dizer assim, corrida espacial, se é que a gente pode chamar disso. Como que a senhora avalia essa colaboração público-privada na exploração espacial? É um caminho sem volta? O que a gente pode ver de implicações sociais em relação a isso? Como que é a sua visão? Bem, primeiro é um caminho sem volta. Ah, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho ótimo, que o setor privado agora esteja investindo, ah, no espaço, e os benefícios são enormes. Por exemplo, o custo dos lançadores desceu muito, por causa de companhias comerciais. Então, eu acho que isso é grande benefício. Inclusive agora, mais pessoas podem realizar o sonho de ir ao espaço. Ah, Ainda é muito caro, mas, talvez se torne mais acessível, no futuro. Você não precisa ser mais, ter uma certa nacionalidade ou ter muito boa forma física ou ser de uma certa idade, para poder ser um astronauta. Então eu acho ótimo. Legal. Doutora, voltando a falar da missão Cassini, a sonda teve um grande finale que foi mergulhar em Saturno.
para evitar o que vocês chamam de contaminação de possíveis mundos habitáveis, né? A senhora poderia explicar um pouquinho melhor o que que é essa questão de proteção planetária? Isso eu vi, eu confesso que eu não conhecia o termo, mas eu achei muito curioso. E por que que é tão importante manter ambientes como Titã, Encélado, livres dessa contaminação terrestre? Isso é uma ótima pergunta. E proteção planetária é uma coisa internacional. Inclusive digamos, os regulamentos de proteção planetária, são feitos por uma organização chamada COSPAR, que é uma organização para colaboração, em, ciências e pesquisas espaciais. E é muito importante, por exemplo, se você está procurando vida fora da Terra, você está procurando vida em Titã ou Encelados, você tem que ter certeza que você não trouxe vírus ou bactérias ou que seja algum tipo de vida da Terra e deixou por lá. E aí vai ver, olha, isso aqui é igualzinho que nós temos na Terra. Ah, então essa é a primeira razão, porque nós queremos realmente saber se a vida se desenvolveu, em outros planetas. Ah, então tem, nós nos preocupamos muito com essa contaminação. Há lugares, planetas e luas onde nós achamos que a vida pode se desenvolver. Hum. Então, por exemplo, nós não achamos que existe vida, por exemplo, em Mercúrio, então uma nave indo pousar lá não vai ter, grandes regulamentos de proteção planetária, porque nós achamos que mesmo que a nave trouxesse alguma vida, ela não poderia sobreviver, ah, ao ponto de, sobreviver e se replicar. Mas também tem a proteção planetária no sentido contrário, por exemplo, trazendo rochas de Marte, hum, tendo cuidado para, se realmente existir algum sinal de vida nessas rochas, que, nós possamos detectar sem também a contaminação, e se tiver alguma coisa que, nós não achamos que isso vai acontecer, mas que possa, ah 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 ser perigosa para os humanos, que também a gente não deixe aquela contaminação sair para nós. Ah, então muita gente que gosta de ficção científica leu, o livro do Arthur C. Clarke, de, ah, Andromeda Strain, né. Ah, sim. Doutora, a senhora está envolvida na missão Juno, né? É. É uma ida de novo para a região ali de Júpiter e afins, né? Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho o que que é essa missão e o que que a gente pode esperar de descobertas, quais podem ser os efeitos de longo prazo, dessa nova missão. Bem, essa missão, já está lá há bastante tempo. Aliás, já está nos últimos anos. E, foi uma missão para estudar Júpiter, então, no princípio, eu não estava envolvida nessa missão, porque eu não estudo planetas gasosos, assim como Júpiter. Mas, agora que já estamos mais, na fase final da missão, nos últimos 2 anos, ela começou a passar perto de luas, porque, mudaram um pouco a órbita. Começou a observar a lua Io, que é a lua vulcânica de Júpiter, que eu estudei com a missão Galileu. Então aí pessoal que trabalha na Juno me convidou para participar e ajudar a interpretação dos dados. E a Juno é uma missão que está na minha diretoria, então eu procuro ajudar, sim,
de qualquer maneira, né, ah, em tudo sobre a missão. Mas foi muito interessante para mim, porque, quando eu vim para o laboratório e o meu primeiro emprego foi na missão Galileu, e eu estudei essa lua vulcânica Io, e depois que eu fui para Cassini, comecei a estudar Titã, mas, foi bom, mais nessa fase da minha carreira eu poder voltar a Juno, a Júpiter e, estudar Io. Doutora, como astrônoma, a senhora já foi muito longe, e essa pergunta é quase dúbia, eh, tanto no sentido de ir para os limites da nossa sistema solar ali, né, quase, mas também de carreira. Existe alguma coisa que a senhora ainda busca? Eu sei que para ser um astrônomo, eu acredito que ele precisa ser muito sonhador. Existe algo que você sonha ainda? Sim, muito. Ah, uma coisa que eu não sonho é em me aposentar, porque eu acho que mesmo que eu me aposentasse do trabalho, eu ainda iria continuar, trabalhando, pesquisando, fazendo divulgação, estando envolvida de alguma maneira. Eu não sou do tipo de ficar parada, e eu tenho muita curiosidade, então, tem muita coisa interessante para se estudar, para descobrir, realmente, eu tenho essa parte de sonhadora, porque, estudar astronomia para uma menina brasileira, hã, tendo que ir para o exterior e tudo, não era uma coisa muito prática, digamos. Ah, mas, eu acho que ah, é muito bom na vida você seguir os seus sonhos. Eu, ah, s tive muita sorte de ter apoio dos meus pais e de vários parentes, amigos, e apoio na minha carreira, de pessoas que acreditaram em mim, me deram orientação. E um sonho, eu ainda sonho ir ao espaço um dia, quem sabe? Doutora, pegando esse gancho que a senhora falou agora de ser uma menina brasileira, né? Falei que eu ia voltar nesse assunto, porque eu acho que é muito importante quando a gente fala de ciência, da gente disseminar a ciência. A gente sabe que nós passamos, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, nós passamos e passamos ainda, né, por uma negação da ciência, né, em alguns pontos. O que a senhora diria para outras meninas brasileiras que sonham em ser uma Rosali? Bem, o importante é você querer. É você ter aquele sonho e ir atrás do sonho. O que seja, ser, uma cientista ou médico ou bailarina, ah, ah, n n o importante é que você goste tanto, se dedique tanto, que aí você vai ter sucesso. E também a sua carreira vai te fazer feliz. Então nós não sabemos o que desperta aquele sonho nas pessoas. E tem muitas que descobrem tarde na vida o que eles realmente querem fazer. E eu tive sorte que eu sabia desde pequena. Uma coisa que eu acho que hoje em dia, bem, talvez nas últimas décadas, o que tenha muito é assim um pessimismo ou negatividade. Quando eu comecei a estudar astronomia, tinha muito poucas mulheres que estavam estudando astronomia, mas eu não via aquilo de uma maneira negativa. Eu não via aquilo que uma maneira que o mundo estava impedindo as mulheres de estudar astronomia ou ciência.
eu vi da forma que a maioria das mulheres não quis, não está interessada em estudar ciências, mas eu estou, então eu vou. Então eu sempre fui à frente, sem me preocupar se havia preconceito, porque eu acho que se você pensar muito no preconceito, isso é uma coisa muito negativa. E eu sempre fui da opinião que se uma pessoa tem preconceito, o problema é daquela pessoa, não é o meu problema. Então eu sempre fui à frente, e eu acho que deu certo. Rosalie, a gente vai chegando ao fim da nossa conversa. Foi um prazer enorme contar com a senhora aqui no Inova Social. Antes da gente encerrar, existe alguma mensagem final que a senhora gostaria de deixar aos nossos ouvintes, especialmente para aqueles que querem entender por que vale continuar olhando para as estrelas, investindo em ciência espacial? Esse espaço aqui é aberto para a senhora deixar a mensagem que a senhora preferir. Certo. Ah, bem, hoje, em dia, com a internet, tem muita coisa, que se pode ver em termos de vídeos, de imagens, e nós, todos os cientistas, achamos agora importante fazer divulgação, porque nós sabemos que é o dinheiro público que financia essas pesquisas, então eu acho que nós temos obrigação de mostrar ao público, por que elas são importantes. Então, eu sempre, peço a meus cientistas colegas para fazer divulgação. Não precisa nem ser uma coisa assim de grande público na TV, ou pode ser você falando com ah, os alunos da classe dos seus filhos, ou com seus vizinhos, mas o importante é mostrar por que é importante, por que essas pesquisas todas são importantes. Doutora, muitíssimo obrigado pela conversa, foi incrível, e eu digo a mesma coisa que eu falei pro Buzz Aldrin: se deixasse, eu ficaria o dia inteiro conversando. Certo, mas eu tenho que trabalhar. Muito obrigado, e o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau.